conseguimos. Estou aqui. Eu sento desse lado Você agora? é convidado. Você é entrevistado? É. Quem vai me entrevistar? Você? É. Ah, é? Ok. Ok, tá bom. Hoje eu comando. Nosso convidado de hoje. Primeiro, como foi a surpresa? Foi grande, né? Não estava esperando. Então, estou meio assim ainda... o impacto da surpresa ainda. Não desconfiou. Nem imaginava. Nunca. E nem fez a conta do episódio 100. Também não fiz a conta do episódio 100, porque sempre é publicado um anterior, e eu não fiz a conta que esse era a gravação número 100 do episódio que vai pro ar número 100. Entendeu? Tudo acontecendo por trás. Deu muito trabalho. Você deu muito trabalho. Eu acredito. Como sempre. Né? Bom, mas aí hoje o objetivo desse podcast, desse episódio 100, é para contar a sua trajetória, que você sempre pergunta para todos os convidados, contando toda a trajetória do segmento, desde que começou. Então, para começar um pouquinho da história, que as pessoas acho que sabem um pouco, mas de que seu pai é que começou nesse segmento. Se eu começar a contar tudo aqui em detalhes, 2 horas de podcast não serão suficientes, né? Mas vamos lá. Meu pai começou no segmento em 1941. Meu pai fazia demonstração dos produtos importados da Varão Motores. A Varão Motores importava caminhões, motos BMW, caminhão não lembro a marca, e veículos Nash. Quem não sabe quem é um Nash, tem 2 maneiras de descobrir. Vai no Hotel Brigadeiro, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, tem um monte de fotos da Varão Motores lá. Porque o seu Varão era dono desse hotel. E quem for na Ocean Drive, em Miami, tem um veículo Nash estacionado lá também. Pronto, meu pai fazia demonstração disso. Depois, ele foi trabalhar nas montadoras. Eu acho que ele passou pela Cofap rapidamente, Volkswagen e Ford. Tá? Na época, foi onde ele trabalhou. Em todos os lugares, ele dava instrução de como utilizar o produto. Então, mesmo vamos pensar na Ford, por exemplo, meu pai ensinava todo mundo a conhecer o produto Ford, todo mundo da rede, os gerentes de oficina, etc. Ele fazia esse treinamento. Então, ele fazia o treinamento Antes de você nascer. Não, muito antes de eu nascer, porque eu nasci assim quase 40 anos depois. Antes de eu nascer, ele foi também gerente de serviço da Ford. O gerente de serviço é aquele que visita as concessionárias, né? Ele fez isso no Nordeste um período, então na Ford ele trabalhou em várias etapas, vários lugares. Aí quando ele saiu da montadora, ele foi trabalhar na distribuição, exatamente em 1960. Em 1960 ele foi trabalhar na Marcas Famosas, concessionária Volkswagen em São Paulo, na Avenida Santo Amaro. Meu pai era gerente de oficina. Em 63 ele me fotografou mexendo num Fusca, né, com um macacão de mecânico, uma chave de fenda no bolso, acho que era chave de fenda no bolso, alguma coisa assim. A foto viralizou para a época, né? Se fosse possível uma foto viralizar em 1963, mas saiu no jornal da Volkswagen, saiu em todo lugar e eu uso ela no meu primeiro livro. É a capa do livro. Né? E aí foi o seu primeiro encontro com o segmento. Já foi fotografando ali no macacãozinho. Sendo fotografado, né? Trabalhando Porque assim, eu vivia dentro da oficina com meu pai. Meu pai é gerente de oficina e tal. Depois meu pai virou gerente da concessionária. Tem o livro aí? Vou mostrar o livro? A foto é essa, né? Aqui. Foco na foto. Aqui. Agora é de lá, né? Eu sempre erro a câmera. Pronto. A foto é essa. E meu pai virou gerente da concessionária depois, etc. Foi trabalhando em várias concessionárias da marca Volkswagen ainda. Acho que a última foi a Cibramar, que era já do Grupo Mesbla. Aí meu pai foi trabalhar no Grupo Mesbla como presidente da Mesbla. O Grupo Mesbla tinha 32 concessionárias, se não me engano, de todas as marcas que existiam no Brasil à época. E era o maior grupo de concessionários do Brasil. E você acha que o seu pai teve influência na sua escolha? Ou foi uma coisa que aconteceu?
Na verdade, no primeiro momento, eu queria nada relacionado ao automóvel. Então, tudo que pudesse fugir disso, eu estava tentando. Mas sempre acabava caindo nisso, onde eu tinha mais facilidade, no caso do meu pai. Eu era conhecido como caporalzinho, porque era o filho do caporal que estava aí, entendeu? Então, era o tempo todo assim. Eu tentei me livrar disso um tempo. Montei uma rede de videolocadoras na década de 80. Fiz um monte de coisa, mudei de cidade. E foi assim que foi sendo construída a trajetória. Mas em 77, eu comecei a... Eu fui em 78. Fui emancipado para abrir uma empresa. Precisava ter 21 para abrir uma empresa na época. Não sei se ainda precisa. Abri uma empresa e comecei a transportar caminhão 0 quilômetro. Então, eu pegava os caminhões na fábrica, retirava da fábrica e levava até o concessionário. Os concessionários, eu lembro, do Belém do Pará, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro, se não me engano. Salvador. Pronto. Eram só Ford no início. Eu tinha uma Brasília, e a Brasília, para quem não lembra ou que não sabe, você levanta a tampa traseira, ela tem em cima do motor uma tampa, que parece uma mesa. Então, eu emitia as notas fiscais ali, e ali era o meu escritório. Dentro de um posto de gasolina, no Sacomã, no comecinho da Via Anchieta. Então, eu tinha lá, eu pedi para o posto estacionar os caminhões ali, meu carro, eu fazia o escritório ali, e abastecia os caminhões lá para poder viajar. E a relação do seu pai, o que ele achava disso tudo? Ele gostava, ele comentava, você trocava, tinha aquela coisa de, nossa, que orgulho que meu filho está ali, trabalhando no mesmo segmento? Nesse momento, nada. Não tinha orgulho nenhum, não tinha nada. E meu pai me fez associar a um motorista, isso quase ninguém sabe. Ele já deve ter falecido, Bradilando Bem Pereira. Olha o nome da figura. E esse Bradilando Bem Pereira um dia me deu um golpe, óbvio. Eu tinha 18 anos, ele, motorista com 40, quase 50 anos, que sabia muito mais do que eu de tudo, deu um jeitinho lá de ficar com o dinheiro, com o serviço, com alguma coisa assim. Eu acho que ele não pegou o serviço, ele pegou só o dinheiro. E aí me rompi com ele, etc. Teve aquela história. Eu me associei a uma outra pessoa, né, que tem uma história bem interessante, ele já faleceu também, o Carlos Alberto Vilas Boas. O Carlos Alberto Vilas Boas virou meu sócio e a gente montou a Capovilas, né? Por isso que tem o meu nome e o sobrenome dele. A Capovilas Transportes foi crescendo. Então a gente partiu daquela Brasília, eu aluguei um terreno em Santo André, perto do Ribeirão dos Meninos. E Rua Roseira 91, lembrei o endereço. Esse terreno, a gente não tinha dinheiro, não tinha escritório, não tinha nada. Aí a gente comprou um trailer. Aí montou o escritório no trailer. Ligou a água, a luz, internet, que não tinha na época, não tinha internet. Brincadeira, a gente não tinha internet. A gente montou no trailer, o escritório ficou sendo trailer. Aí a gente juntou mais um pouco, construiu um escritório. A gente construiu o escritório e comprou um lugar que remontava caminhão. Colocava um caminhão em cima do outro. Era uma remontadora de caminhão. Aí foi a grande experiência também que eu tive da minha vida, assim, trabalhando nessa transportadora, porque era uma coisa muito, muito interessante. A gente pegou uma época, toda a exportação da Ford, da Volkswagen, da General Motors, para levar para Santos ou para a estação de trem, porque alguns iam embarcados em vagões de trem. Esse transporte para Santos dos caminhões eram feitos para baratear por policiais. Os policiais não precisavam tirar licença obrigatória e não pagavam pedágio, não pagavam nada. Então, a gente tinha assim, uns 40, 50 policiais trabalhando para a gente. Toda sexta-feira era uma confusão de viatura para receber. Lotava o pátio da transportadora cheio de viatura, porque a gente tinha que pagar todo mundo. E eles fizeram esse transporte para a gente muito tempo. A gente também já tinha o nosso presidente na época, ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores, e fazia greve. Quando tinha greve, tinha depredação nas fábricas. Então, eles contratavam a gente também para retirar os caminhões das fábricas, os carros, caminhão, tudo que pudesse tirar, para deixar o pátio vazio na época de greve. Para não ter problema com Então, aí a gente pegava 2, 3 combis e lotava de polícia. Por quê? Porque tinha que furar o bloqueio, muitas vezes, e ia com os polícias. Eles não iam fardados nem nada, mas eles iam com a carteirinha de polícia, iam furando tudo, tinha muita briga, muita confusão. Pra você ter uma ideia, nessa época eu perdi uns 2 ou 3 motoristas mortos.
Nessa confusão? Não nessa. É assim, assalto no caminho para Belém. O cara tomou 14 facadas. Meu Deus. Coisas do tipo. Então, e tive vários casos de ter largado, o pessoal largava o caminhão na estrada. Caminhão 0 quilômetro. Ela largava tudo e abandonava. Por algum motivo. Era assaltado, era não sei o quê. A gente tinha que ir lá resgatar. E você super novo, né? Então, foi uma grande experiência da minha vida, porque eu passei por situações que eu nunca imaginei. Que idade era? 20 anos. Tinha 21. E aí eu sei que você já me contou que você deixou o bigode para parecer mais velho. Exatamente. Eu tinha bigode para parecer mais velho, porque eu tinha uma cara de muito novo. A gente tem como mostrar mais ou menos para as pessoas terem uma ideia de como ele era mais novo. Porque tem um vídeo aqui do filho dele que é super parecido com ele. Então eu vou colocar aqui. Olá, pai. Parabéns pelo 100º episódio do podcast The Dealers. Também estou gravando hoje na véspera do Dia dos Pais, então quero te desejar um feliz Dia dos Pais novamente. Muito orgulho, muita admiração pelo seu trabalho, pelo seu empenho. E hoje fui convidado a falar um pouco de você na condição de empresário, na visão do filho do empresário. E eu posso te dizer que as palavras são justamente essas: orgulho e admiração. Orgulho pela sua trajetória, por tudo que você conquistou, e admiração pelo jeito que você fez isso, com muita dedicação, muita perseverança, enfrentando diversos desafios esses que muitas vezes só nós que somos da sua família sabemos ao longo dos anos tudo que você enfrentou. Nas nossas conversas eu costumo dizer que você é um empresário de verdade. Muitas vezes na mídia você tem empresários de pose, de palco que a gente fala, mas você é o exemplo do empresário brasileiro verdadeiro, daquele que através dos seus objetivos, metas, sonhos, consegue conquistar e ajudar todos que estão à sua volta. Muito orgulho da sua trajetória, orgulho do que você vem desenvolvendo nesse podcast, através de entrevistar, de dar voz às histórias de empresários como você, de pessoas que passaram por diversas etapas, diversas lutas dentro do setor automotivo para chegar em suas posições de sucesso e conseguir impactar o máximo de pessoas. Então, saiba que é sempre uma referência para mim quando alguém fala de empresário de qualquer setor. Eu digo, o principal empresário brasileiro para mim é meu pai, que é um cara que construiu muitas vezes com um entusiasmo sozinho, acreditando sozinho, para depois contagiar aqueles que estão à sua volta. Sempre com otimismo, com um sorriso no rosto, mas também com muito trabalho. A gente sabe disso. Um beijo, nós te amamos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Sacanagem. Muita sacanagem. Você não podia fazer isso comigo. Você gostou? Sempre gostei. Que mais? Eu já vou aproveitar essa emoção, vou passar só mais um para você, de mais um filho. Cara, quem sou eu para falar do seu caporal como empresário, vulgo meu pai? Só digo que eu despertei para esse meu lado empreendedor um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. E eu ficaria satisfeito de ter 10% da capacidade visionária e de impacto de mercado que ele de fato tem. E só por curiosidade, já aconteceu diversas situações nas quais, tipo, aqui na minha cidade, São Paulo, outros lugares às vezes que eu vou dar aula, de eu estar trocando ideia com uma pessoa que eu nunca vi na vida, eles olharem para o meu nome e perguntarem: tu é filho do caporal da Alta Valhar? Eu falei: sou. E eles começam a rasgar elogios, falam: teu pai é referência, ele é empresário foda. E eu falei: tu é do mercado automotivo? Não. Mesmo assim o pessoal conhece, e isso diz muita coisa, né? E por fim, com risco de chover no molhado, para dizer o óbvio, né? Meu pai é foda. E não é questão de opinião, é fato. Seja vendendo sanduíche natural,
seja sendo dono da Manhattan ou da Mahatma, dependendo do seu dialeto, seja sendo referência do setor automotivo, do mercado automotivo, o que ele faz, ele vira referência. E não é por menos. Por isso que tenho muito orgulho dele. Muito bom. Eu vendi sanduíche natural. Então, isso é uma parte até para falar um pouco dessa sua carreira, que a gente está falando que você apareceu no jornalzinho da Volkswagen, né? Fez o transporte de caminhões, etc. Mas tem uma fase aí que você mudou tudo. Porque justamente eu queria me distanciar do setor automotivo. Eu montei um restaurante natural na Vila Madalena, Morato Coelho, esquina com o Pedro Sampaio. E era entreposto no lanchonete restaurante. A gente comprou esse restaurante, eu e meu sócio Carlos, na época, com mais um na época também. A gente comprou o restaurante. E para movimentar o restaurante e tudo mais, tinha muito comício na época, principalmente no Pacaembu. E eu reunia todos os funcionários, a gente fazia um monte de sanduíche natural, um monte de cestinha debaixo do braço e ia vender. Eu vendi sanduíche natural no comício do PT. Uma coisa que, assim, de certa forma, até me orgulho de ter enfrentado isso pela necessidade. Né? Vou dizer para vocês que o pessoal do PT não comprava muito. No PMDB, na época da Arena, compravam mais. Né? Era melhor, tinha mais sucesso o sanduíche, mas mesmo assim eu fiz isso. E aí depois você montou uma videolocadora, Eu uma rede. Na época era a maior rede do Nordeste, eu montei em Maceió, tinha 6 lojas, fez um grande sucesso na época. Eu achei que ia ficar bilionário, porque a gente faturava muito, ganhava muito dinheiro. E realmente assim, passou a ser o principal negócio durante uns 5, 6 anos, até eu vender e não receber. E aí tem mais um vídeo aqui de um filho também alagoano, que tem uma história linda para te falar. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar do meu pai, né? Muito orgulho dele em toda a sua trajetória profissional, dando mais um passo aí, né? Hoje comemorando 100 episódios do podcast The Dealers, mais um projeto. Toda vez que eu falo dele como profissional, assim, é só orgulho mesmo, assim, quando a gente conversa com as pessoas, ele sempre está aí como referência. E é sempre muito bom dizer, né, que somos filhos dele e que a gente consegue ver aí nas pessoas, né, que já trabalharam com ele, enfim, tudo que ele já conquistou, né, desde lá de trás, passando aqui por Maceió, Manhattan, Itanhaém, Capomotos, Santos, Campo Grande, enfim, tantas coisas, né, que a gente viveu, ele sempre se desafiando, né, nos altos e baixos, nas quedas sempre soube levantar e nas vitórias, quando estava lá em cima, sempre soube trazer alguém para junto também, sempre soube compartilhar as vitórias. Então ele é um exemplo de profissional, de executivo, né, no qual eu me espelho muito nele, enquanto executivo também, né, para estar trilhando aí esse caminho. Então só para dizer para ele que, além de um grande empresário, é um grande pai, um grande avô também, porque eu acho que tudo isso está interligado, né? Então, pai, parabéns, tá? Parabéns aí por toda a sua trajetória, te amo muito. Nuno Bento também mandam aí um beijão pro vovô Capô, em breve a gente se vê. Tchau. Eu preciso intervalo. Não, 5 minutos aí. Eu sei que você é um pouco resistente a essa exposição desse outro lado, mas até estava conversando com o Will agora, que muita gente tem uma visão sua só do empresário, né? Muitas vezes no país uma ideia do empresário malvadão, e a gente teve, né, o pessoal aqui da Autovalhar, a Lê, todo o pessoal do marketing, da produção de estúdio, etc., teve essa ideia de mostrar quem está por trás desse papel, dessa figura do empresário, que é
a pessoa que tem a essência mais molinha que eu já vi, que é a pessoa com o coração mole mesmo. Então, agora eu vou chamar seus sócios que estão aqui hoje presente, porque eles vão participar disso que a gente vai começar a falar agora da sua vida dos últimos anos. Ok. Tá bom? Tá bom. Então vamos chamar aqui o Will, o Silvio e o Aleander. Então pronto, agora estão aqui Aleander, Silvio e Will para contribuir com mais histórias, com mais vivências, com mais coisas que vocês passaram juntos com essa pessoa, né, que tem uma casca dura, que todo mundo vê aqui bravo, mas que vocês na convivência do dia a dia foram conhecendo um pouco mais da essência. Quem quer começar falando? Só queria fazer uma correção, que o bravo não é ele, o bravo é o Silvio. Eu até acho que eu não leve. É mesmo, Silvio? Dizem as más línguas. Mas com essa carinha de engano docinho, bem. Engano bem. Mas, bom, primeiro quero dizer que é uma honra, né, estar aqui fazendo essa homenagem para o Caporal. Uma pessoa que eu admiro muito. Eu comecei a ouvir a falar do Caporal muito cedo, trabalhar numa concessionária e comecei a ver lá sobre um curso que ele deu na Honda, e já admirava, e aí depois tive a oportunidade de conhecê-lo, e eu nunca imaginei que um dia me tornaria sócio do Caporal. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje do teu lado. E eu queria saber, assim, eu acho que poucas pessoas sabem como você começou, porque você é um empreendedor nato, né? Eu conheço um pouco da tua história e vivo brincando que você já fez de várias coisas na vida. Se você pudesse contar um pouquinho pra gente, porque todo mundo só sabe desse cara que está aqui hoje, do que conquistou, né? O respeito que todos têm no mercado por você, mas como tudo começou, como que você construiu tudo isso, né? Eu acho que foi aos poucos, né? Como eu já contei aqui um pouquinho, a transportadora me ajudou bastante, porque a gente prestava assessoria para as concessionárias que estavam longe, porque imagine na época que não existia internet, fax e telex. O telex estava começando. Então, para processar a ordem de serviço, por exemplo, vinham todas as ordens de serviço para mim, eu sentava na montadora e ticava uma por uma com quem aprovava as garantias. E por que não aprovava a garantia? Até tem um caso divertido, porque eu comecei a aprender as manhas da garantia e na época tinha antena elétrica. Lembra da antena elétrica? Subia e descia? Sim. Eu falava assim, olha, deu problema na antena elétrica, você coloca lá, problema na antena elétrica em dia de chuva. Ela não sobe e desce em dia de chuva. Você coloca isso que a garantia é paga. Né? Então, coisas do tipo, fui aprendendo e orientando os concessionários. Foi daí que começou meu interesse, né, pelos concessionários, pelos problemas deles, etc. Eu fazia os pagamentos também da Ford, por exemplo. Então, os pagamentos de carro vinham um malote com cheques. E você pegava cheque por cheque e ticava carro a carro. Era assim que funcionava, né? Não tinha outro jeito, né? Então, eu fui aprendendo assim. E depois, quando meu pai... Eu tinha uma locadora de vídeo em Maceió, depois do restaurante. Depois a gente acabou com a transportadora, etc. Meu pai resolveu sair da Mesma. Meu pai era presidente da Mesma, resolveu sair da Mesma. Quando saiu da Mesma, a Honda deu uma bandeira para ele, né, de moto, lá em Itanhaém. E ele falou para eu vir tomar conta da loja da concessionária Honda de Itanhaém. Eu fui. Não deu muito certo, brigava muito com meu pai na época, eu era meio rebelde, tinha conflito de gerações, essas coisas assim. E também estava uma época muito difícil para a concessionária da Honda. A inflação era muito alta e você vendia, por exemplo, o consórcio nacional Honda, o CNH, em 3 meses ele ficava mais caro que o salário da pessoa. Com inflação de 80% ao mês, aquela coisa maluca que a gente viveu. Então era muito ruim, assim, não foi uma experiência boa, não consegui ter sucesso na concessionária. Aí fui montar uma loja de carro e de moto, em Santos. Então, meu pai acabou vendendo a concessionária e eu fui montar. Engraçado que logo depois que meu pai vendeu, entrou o RTN
depois da equiparação de R$1 para $1, estabilizou a moeda e começou a dar tudo certo. Para a concessionária, não necessariamente para mim. Mas aí eu tinha loja de carro e de moto, lá em Santos, na Avenida Pedro Lessa, junto com um outro sócio, o Giovanni, e a gente se especializou em entregar moto zero para consórcio. E eu cheguei a vender 500, 600 motos por mês. Tudo entregando para os consórcios que não tinham, porque explodiu o negócio de moto. É engraçado isso, logo depois explodiu. Então, os consórcios que não tinham concessionária tinham uma dificuldade enorme de comprar moto para entregar para os consorciados. E a gente se especializou em fazer isso para todos os consórcios que não tinham. Então, Garavelo, Garibaldi, Guarujá, que era a principal. A Guarujá Veículos era uma concessionária Volkswagen e de moto Honda. Um belo dia, ele ligou para mim, o dono da concessionária, e falou assim: eu briguei com a fábrica, fechei a concessionária Honda, não tem como entregar as motos no meu consórcio, eu tenho 500 cartas por mês para entregar. Você entrega? Eu falei, entrego, sem ser concessionário. Mas como eu transportei moto há um bom tempo, eu sabia onde era a distribuição. Ou seja, onde ficavam os estoques para serem distribuídos para as concessionárias. Aí eu ligava nas concessionárias, comprava a moto com desconto, retirava, a maioria tudo em São Paulo, e entregava na casa do contemplado, faturando para o consórcio. E aí eu ganhei muito dinheiro, movimentei muito, e o interessante é que o consórcio me gostou tanto que me ofereceu meu primeiro emprego. Eu tinha 34 anos, tive meu primeiro emprego com 34 anos. Eu fui trabalhar em São Paulo para o consórcio Nacional Guarujá. Legal. Muito bom. Leander? Nossa. Boa, obrigado, né, por participar aqui dessa homenagem. O Caporal aqui realmente é um cara, acho que todo mundo aqui admira, né? Não só o mercado, mas a gente também admira demais. E para trazer algumas coisas aqui que a gente aprende todos os dias, né? E uma coisa que particularmente eu tento aprender é ter a disposição que o Caporal tem, né? Eu assim, nossa, podia pôr um pouquinho de sangue dele para ver se eu fico com essa disposição que ele tem, né? Mas uma coisa, pegando a hora que o Silvio falou, que o Caporal, na época que ele tinha essa admiração, o Caporal trazia o sistema CRM para os funcionários, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Caporal lá, pelo meu grande amigo aí, Soivídio, uma coisa que o Caporal me ensinou, mas eu não aprendi muito, não. O Caporal sempre falou assim, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Uma vez ele me disse isso. E eu acho que eu tenho medo de tudo, de quase todo mundo. Então, na nossa trajetória, a gente estava começando ali, com o sistema tudo, eu falei assim, Caporal, puxa, queria ir lá conversar com alguém da Mitsubishi amanhã. Mas eu não estava preparado para essa resposta. Eu estava preparado para ser mais difícil. Então, assim, sempre que você falava uma pessoa, não, vamos lá conversar com ele amanhã. Aí o banco, vamos lá conversar com ele amanhã. E aí, uma vez você me disse, né, até perguntei, porque assim, eu tenho, baseado em você, sim, o relacionamento que eu tenho com funcionários, tenho, mas é pequeno, né, o meio, mais talvez com lojistas. E uma vez você me ensinou, né, eu falei assim, mas como é que você conseguiu pegar todo esse relacionamento? Aí você me falou um pouco das viagens, de como surgiu, porque hoje todo mundo vê, né, às vezes a gente vê o Caporal hoje, que é o CEO da Alta Avaliar, da Mega Dealer, mas não sabe como é que isso foi construído o relacionamento. E relacionamento é uma coisa assim que a gente pode ter o dinheiro que for, tudo que for, mas a gente não compra o relacionamento, isso é construído, né? E aí você me falou das viagens, não sei se você já falou aqui nesse... Não. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui de como foi, porque hoje todo mundo vê o Caporal extremamente conhecido e respeitado, mas como você construiu esse network, esse relacionamento gigante que você tem, e eu acredito que parte do sucesso do Alta Avaliar não é só a plataforma, porque a plataforma, né, qualquer pessoa pode construir, mas ela é feita muito mais de relacionamento, de respeito. Como você conseguiu construir isso, Caporal? Bom, primeiro vou voltar no meu pai, né? Meu pai, no fim da vida, perdeu quase tudo. Ele falou assim, você deixar o nome e você cuida desse nome. Então, assim, eu sempre procurei tomar cuidado com tudo que eu fizesse para preservar, principalmente nesse mundo automotivo que é tão pequenininho. Assim, ele é gigante, mas são sempre os mesmos, né? E todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Eu costumo dizer, se você queimou nesse mercado, depois não tem muita volta, é difícil consertar. Então, sempre tomei muito cuidado com isso.
É claro que com o tempo, quando eu entrei na Mega Dealer, por exemplo, eu fui consultor, viajava o Brasil inteiro trabalhando com os funcionários. E dei muito treinamento também para as montadoras, para a GM, para a Ford, para a Mercedes, muito treinamento. Então, eu fui conhecendo muita gente dando treinamento. E você está lá na frente de professor, é divertido, porque quando eu fui treinar para ser professor, e eu tenho que lembrar que o Kiko me ajudou muito, o Elton Nigri, etc. Ele falava sempre o seguinte, assim, olha, não importa o que você vai dizer, eles não sabem se é verdade ou não o próximo passo. Porque só você tem a apostila na mão aqui, o slide, o próximo slide, e você sabe o que vai acontecer depois. Eles não sabem o que vai acontecer depois. Então vai lá com convicção, fala e tudo mais, né? É divertido porque, assim, eu fui gerente de peças na concessionária por 2 meses para substituir o gerente lá, não tinha uma grande experiência. Mas depois de treinar todos os gerentes de peças do Brasil, escutar histórias deles, eu aprendi muito. Eu aprendia sempre com as histórias deles. Aí no próximo treinamento eu contava a história que eu vi no treinamento passado. E pensar assim, eu dava treinamento todos os dias. Para vocês terem uma ideia, assim, era 6 dias por semana. Para turmas diferentes. Então eu fiz muito conhecimento assim, no pessoal de nível intermediário, na concessionária, né? Mas o treinamento que acontecia de verdade era nas missões técnicas. Esse negócio de missão técnica é interessante porque eu sempre sonhei ir numa missão técnica. Então, quando eu recebia lá, quem fazia na época era Rolim Trivelato, né? A Regina, que trabalhava com eles, né? Que hoje é da Fenabrave, e eu recebi o convite para ir na missão técnica. Eu falei, um dia eu quero ir nesse lugar, eu queria participar da NADA, tal. E eu vi o meu pai tinha um diploma da NADA de 91. Que eu tinha ido já, eu falei, eu queria ir, eu queria conhecer nos Estados Unidos como é que são as concessionárias, etc. E aí no ano 2000, mais ou menos, acho que é 2000, 99, por aí, a gente fez a primeira sozinho, a gente foi para lá, né? Todo mundo da Mega Dealer foi, para aprender como é que era, etc. Eu comecei a tomar gosto pelo negócio, e como na volta a pessoa perguntava muito, eu falei, não, na próxima vez você vai junto. Vamos todo mundo junto, vamos levar, né? Quem perguntou, vamos embora. Né? Aí a gente começou a levar pessoas. E aí começou a virar isso um business, né? Como já era antes, foi criado pelo Trivelato, pelo Rolim, fez isso. E a gente começou na Mega Dealer a fazer missão técnica. E ao longo das missões técnicas, a gente levou muito titular. Né? Diretor de montadora, presidente de montadora foi com a gente. E é um momento de descontração, de certa forma, também. Tem um momento de aprendizado, mas eu vou dizer assim, é mais ou menos dividido assim, em 30%, 40% na parte técnica, 30%, 40% na parte de cultura, compras, local, e 30%, 40% de descontração também, por ali, entendeu? Você se diverte, fala, e você cria muito relacionamento. Eu tive a felicidade de aprender inglês muito novo, né? E isso me ajudou muito. Porque nos lugares eu sempre fui um intérprete, sempre tinha que comprar um presente para alguém, eu ia junto, comprava, fazia, etc. Isso criou um relacionamento muito próximo, né? Então eu sei de histórias, né? Convivi com histórias dos funcionários, né? Que hoje vem aqui no The Dealers, inclusive, né? Estava lembrando de um agora aqui, mandou mensagem ontem, mas que a gente viajou junto há 30 anos atrás, né? E a gente acabou indo para os 5 continentes. Isso é uma coisa bem legal também, quando a gente foi para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para a América do Sul, fizemos alguns. Então a gente acabou viajando bastante, né, para todo lugar do mundo com esse grupo. E eram sempre pessoas diferentes, né? E a gente chegou a levar uma vez 120 de uma vez, né? A Fabi participou. 120 concessionários de uma vez. Isso é uma loucura. Eram 4 ônibus, né, transportando as pessoas, tudo coordenando tudo. É divertido, porque no final deu tudo certo. O lá na hora era muito divertido. O antes não foi tão divertido, coordenar todo mundo. Ainda mais que não tinha a comunicação que tem hoje. Não tinha internet tão boa, não tinha WhatsApp. Então, na época, por exemplo, nessa viagem, a gente colocou os radinhos. A gente foi lá nos Estados Unidos, comprou um monte de radinho que se comunicava entre si, para ligar no radinho e se ficar falando, porque a gente não tinha como se comunicar. Sempre tem um perdido. Coordenar. Sempre tem um perdido. Era taquicardia no meio da noite para ver se não tinha esquecido alguma coisa, mas deu muito certo. E tinha acontecido, você falou disso, mas obviamente tinha alguém que passava mal, né?
eu tinha que ir pro médico com a pessoa, ficava lá no hospital. Não sabe como é que é isso, né? Lá no hospital. Então, mas você cria um vínculo com a pessoa, né? Você cuidou dela numa situação difícil, num lugar que não tinha, ela não tinha como se virar tão bem. Eu lembro uma vez que tem uma funcionária comigo, que é bem tradicional aqui de São Paulo e tudo mais, ela era filha de funcionário na época e tal, mas que a imigração pegou ela nos Estados Unidos lá e atrasou muito, ela perdeu o voo. Eu falei, não é hora, eu falei, não, eu perco o voo com você. Bora, vou ficar aqui esperando, o próximo voo dar um jeito, vou consertar a situação, vamos arrumar. Né? Tinha que fazer isso, não tinha outra coisa. Né? Então isso cria um vínculo. Puxa, engraçado o Caporal falando aqui dos 30 anos, né? Então, assim, basicamente, hoje é bem mais, né, cara, do que 30 de relacionamento, né? 30 que você gastou para construir, mas hoje já tem bem mais. E falando em 30... Não, é isso? Ó, ele tá... Eu quero chegar com a aparência dele aqui, viu? E falando em 30 aqui, nós estamos em 2025, né? O ano passado completou 30 anos que eu tive experiência de usar o sistema Mega Vendas. Que eu não sabia que o Caporal estava por trás, na época não foi ele que implantou, né? Eu trabalhava no sul de Minas, mas há 30 anos atrás a gente usou o Mega Vendas, que foi um dos primeiros... Foi o primeiro CRM de concessionárias, né? Não tinha. E que engraçado, né? Que foi o primeiro CRM de concessionárias e que o primeiro cliente do Mega Vendas foi o mesmo primeiro cliente da Alta Valer, né? O grande professor aí, Júnior André, né? Foi. E a Raquel que desenvolveu, inclusive, o primeiro sistema do Mega Vendas. Verdade. E ela desenvolveu o sistema para o Júnior também, porque o Júnior tinha um sistema próprio de gestão de concessionária, não tinha? Foi ela que desenvolveu também o sistema do Júnior lá, né? Foi. Onde eu tinha esquecido. Era a Raquel. E eu quero saber em que fase o Will chegou. Então, mas aí o culpado é o Leandro. O culpado é o Leandro e pouca gente sabe, mas eu conheci o Leandro no bar, né? Essa história fica para outro podcast, mas eu conheci o Leandro no bar. Eu estou sócio do Caporal há 10 anos. 10 anos? 10 anos. E nesses 10 anos eu vi o Caporal líder, eu vi o Caporal professor e vocês viram o Caporal pai, né? Nessa ideia de que você construiu essa pessoa que a gente conhece mais do que o mercado, né? Eu gostaria de ter conhecido seu pai, porque alguém assim não surge sem um pai que constrói, né? Você construiu, você transformou o mercado de veículos. Isso é uma coisa que eu respeito muito, né? Meu respeito por você não está especificamente nisso, mas isso é uma parte importante desse respeito. Mas está muito na questão do líder. O Silvio e a Leander trouxeram para cá um aspecto de concessionária que é muito valioso, faz muito parte de quem é o Caporal e de quem é Alta Valer, porque as duas coisas se miscuem. Mas eu queria enfocar outro lado, que é o lado do líder. Tem a parábola do carvalho e do bambu, né, que o carvalho não se dobra. Você, apesar que o mercado não saiba, o Caporal se dobra. E o Caporal se dobra uma coisa só, a razão. Ele ouve, ele pensa e a razão ele se dobra. Não venha para ele sem razão. Aí ele é um carvalho. Como que foi construir essa pessoa? Eu conheço a Fabi um pouco também, eu sei que a Fabi é uma pessoa muito humana, que se importa muito na construção do ser. Você também, você procurou isso ou isso é natural da construção da sua vida? Eu acho que aí vamos usar um termo que a gente usa em casa, antes da Fabi e depois da Fabi. Entendi. Antes da Fabi, eu era uma pessoa mais, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Mas desumana. Entendi. Eu aprendi a ser bem mais humano depois dela. Ela me ajudou muito nesse aspecto. E me ajuda até hoje. E Caporal, tem mais uma pergunta, eu sei que foi uma para cada um, mas a Valéria fez duas, então eu posso também. Que é a questão seguinte, você veio num cenário de automóveis, né? Desde o primeiro momento, desde a foto que foi mostrada aqui do menino lá na oficina. E é interessante ver que você já foi menino. Vamos saber. Inclusive, pra você saber, a minha sogra falou que você é um velho bonito, viu? É só essa expressão, o Caporal é um velho bonito, né? Assim, é um velho bonito. Mas a questão... não, minha sogra não é ameaça, não. Sogra é gente boa. Mas a questão aqui, para mim é o seguinte, você teve a chance de ser um concessionário, você foi um concessionário. Quando que você decidiu não ser o concessionário e decidiu ser parte de cada concessionário do Brasil? Porque hoje, através da Alta Valer, de certa forma, você é parte de cada concessionário no Brasil. Eu acho assim que eu aprendi a sentir a dor das concessionárias. Eu acho que isso
reforçando o que o Alexander falou de relacionamento e tudo mais, assim, é muito difícil um padre, por exemplo, falar sobre casamento, porque ele nunca casou. Mas ele presenciou casamentos e testemunhou muitos, né? Eu tive a felicidade de ter meu pai como funcionário, então eu senti os dramas do meu pai, porque eu convivia com ele nesse período todo. E depois, no período de alguns anos que eu fui funcionário também. Mas o que me ajudou bastante é essa parte do treinamento, porque eu treinei as áreas de vendas, peças e serviços, e eu entendia bem como funcionava, né? Porque eu tive que primeiro aprender teoria, né? E depois puxar os exemplos de prática de todos eles. Né? E realmente, pra vocês terem uma ideia, como eu repetia muito o treinamento e tudo mais, eu cheguei a repetir o mesmo treinamento 13 vezes consecutivas, só parei no domingo. Foram 2 semanas falando a mesma coisa para turmas diferentes. Divertido. Aí, isso para mim ficava no automático, é óbvio, não tinha como, mas eu aproveitava mais das histórias. E com as histórias, eu enriqueci meu repertório. Isso fez uma diferença enorme para eu sentir justamente a dor e criar empatia com as concessionárias brasileiras da distribuição de veículos. Né? Você basicamente é um músico que tocou de tudo e resolveu virar maestro. Posso fazer um adendo aqui? Sim. Que é engraçado que um dia me perguntaram assim, mas o caporal é consultor, né? Fizeram essa pergunta. E eu tenho uma piadinha de consultor, né? Que é o seguinte, né? O macaquinho precisava atravessar o rio, né? E aí ele foi para a coruja, que era consultora, para saber como que ele atravessava o rio. A coruja foi óbvio, né? É só nadar, né? Só que o macaquinho não sabia nadar e ninguém soube ensiná-lo. Eu acho que a grande diferença, né, quando a gente olha para o caporal é isso, né? Como que eu vendo esse carro? O caporal consegue sentar lá e vender um carro. Como que eu organizo um departamento de peças? O caporal consegue sentar lá e ensinar como você organiza e fazer a organização. Perfeito. E também na oficina. Então, é o completo, né? Não é só o consultor da piadinha, entendeu? E ele tem uma característica, né? Porque ele é persistente, Sim. curioso, né? E tem uma memória inacreditável, porque ele lê, ele aprende, ele grava. Então isso também vai somando, né? Fabi, falando de memória aqui, você não acredita. Tem um amigo de Campinas, o Marco da Work Brasil, ele tem um centro de oficinas aí, acho que é o maior do Brasil. E um dia eu trouxe ele aqui, o caporal, ele falou, sou amigo do caporal. Eu falei, eu já imaginava. Aí ele chegou aqui um dia para conversar com o caporal ficou conversando com ele, aí o caporal comentou com ele, você lembra que a gente falou tal? Aí o cara falou, mas isso aí foi mais de 10 anos. Aí o caporal puxou, você falou isso aqui. Eu falei, cara, não acredito, há mais de 10 anos o caporal lembrou que o cara falou. Eu não lembrava nem o nome do cara da recepção até aqui. Eu falei, nossa, qual que é o nome dele mesmo? Marco. E o caporal resgatou essa... Então, assim, se você falou, o caporal gravou. Não, e é terrível isso, porque ele fala assim, você conhece tal pessoa? Eu falo, não lembro. Mas você segue a pessoa. Você segue eu sigo e eu nem lembro quem é a pessoa. Eu tenho aqui mais vídeos, mais um sócio, que tem uma mensagem para você. Gostei da camiseta. Eu conheço o Caporal há muitos anos, né? E é muito admirável como ele pega uma ideia, pega um pensamento e transforma esse pensamento em um negócio através de muita disciplina, muita criatividade. E o The Dealers é o reflexo disso. 100ª edição, muitas pessoas vieram aqui e para mim isso tem um significado muito importante, né? Um significado de que o bom combate, né, é o caminho que a gente tem que seguir sempre com muita persistência, criatividade e principalmente disciplina. O Nilson. Muito bom. Mega Dealers. Tem mais um aqui. Já vou passar aqui todos, assim você já vê todo mundo. Caporal, parabéns aí, da Dealers número 100. Mais um projeto de sucesso seu, onde você toca a mão e é muito bom ter você como sócio por causa disso. Você sempre busca o sucesso. Sucesso nessa empreitada, sucesso no The Dealers. Até a gente chegou a ser entrevistado no The Dealers. Né? E aquilo que eu te falei, né? Eu ouço o The Dealers muitas vezes na esteira. Então o The Dealers é também, além de me ajudar a minha cabeça a conhecer mais coisa, me ajuda a me manter em forma.
Um abraço e boa sorte. Temos mais um aqui. Esse arquivo. Foi. Ele foi no rooftop gravando essa aí. Olá, Caporal, tudo bem? Como vai? Aqui é o Fábio Braga, da Mega Dealer. Estou mandando essa mensagem para você, para te parabenizar pelo 100º episódio do The Dealers, trazendo tanta coisa legal aí para o nosso mercado. Que você continue fazendo mais, ter bastante sucesso e ser nosso amigo, a nossa liderança inspiradora na Mega Dealer. Viu? Um grande abraço. Tamo junto. Quer falar um pouquinho da Mega Dealer? Como começou? Vou falar da Mega Dealer como começou. Eu contratei a Mega Dealer quando eu era funcionário. Contratei o Mega Vendas, né, na Chacha Veículos de Campo Grande, que era do Henrique Martins. E aí eu conheci o Mega Vendas. Aí conheci o Kiko e a gente implantou lá uma dificuldade enorme na época, vocês não imaginam. Isso era década de 90, gente. Botar todo mundo, tirar o vendedor do showroom, botar numa sala trancado, botar uma secretária de vendas, mas eu acreditava muito. E por vários motivos a Chacha não foi para frente. E ela estava encerrando as atividades, eu pedi para sair, né? Me desliguei da Chacha e fiquei catando papel ao vento aí, né? Não tinha nada certo. Comecei a trabalhar como consultor do Sebrae, era o que tinha na época. E aí surgiu o evento da FenaBrave. Já ouviu falar no Congresso FenaBrave? Então, que vai acontecer agora brevemente. E o Kiko, na época, falou: estou precisando de alguém para me ajudar no Congresso FenaBrave. A gente vai ter uma mini arena lá para fazer apresentações. A gente quer apresentar nossos produtos. Aí eu falei assim: tá bom, eu vou, você me ensina o que eu tenho que falar, eu lá apresento e tudo bem. Eu já conheci o Mega Vendas, aprendi sobre mega peças, aprendi sobre algumas coisas. E fui. É interessante dizer assim que a primeira pergunta que eu fiz: eu vou, mas quanto você paga? Não é? Porque eu tinha que sair de Campo Grande e a FenaBrave era no Rio de Janeiro. Aí ele falou: não pago nada. Eu falei: tá, mas eu tenho que comer, me hospedar, não, isso eu pago. Eu falei: tá. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo que era uma boa vitrine, né? Eu ficar lá, naquela época eu era empregado, eu estava procurando um emprego, né? Não tinha o que fazer. E aí eu fui, eu lembro que eu fui de ônibus para São Paulo, de Campo Grande para São Paulo, a noite toda. Cheguei lá, eu fui na Avel e descobri que o pessoal ia de Eurovan, era uma perua da Volkswagen, para a FenaBrave. Então eu peguei um grupo que ia para o Rio de Janeiro, né? Aí eu falei assim: eu dirijo. Cheguei de manhã cedo, já tinha virado no ônibus, peguei o carro, saí levando todo mundo, umas 10 pessoas da Avel, que a gente levou para a FenaBrave. Eu fui de motorista. Aí cheguei lá, lembrando que a Avel era da mãe do Elton Nigro, do Kiko, tá? Então por isso que eu tinha essa conexão. Falei assim: eu dirijo, porque aí não pago passagem, tá tudo certo. E chegando lá, eu comecei a fazer apresentações, né, do Mega Vendas, do Mega Peças e tudo mais. E teve um concessionário que gostou e falou assim: quando vocês forem fazer a visita na concessionária, leva ele. Eu lembro até que o Kiko falou na época: mas você paga? O concessionário falou: pago. Era o Adalto de Freitas, que inclusive teve aqui no The Dealers. Pago sim, pode levar ele. Aí fui, e no meio do caminho o Kiko me convidou para ser consultor da Mega Dealer. Você não quer ser consultor da Mega Dealer? Eu falei: tá bom. Mas ao vezes, quanto você paga? Aí tá bom. Lembra que eu morava em Campo Grande e a Mega Dealer era em São Paulo. Então eu comecei a vir para São Paulo e ficar temporadas em São Paulo para poder trabalhar. Apesar que eu viajava bastante, né? Logo em seguida a gente pegou, e eu tenho que lembrar aqui que o presidente, eu pegou um trabalho para a Sobens, para treinar toda a rede da Sobens na parte de peças. Mercedes-Benz Caminhões.
E tinha os consultores da Mega Dealer que trabalhavam lá no Mega Vendas. Todo mundo era especialista em Mega Vendas. E quando chegou essa área de pós-vendas, ninguém quis pegar. Aí eu levantei a mãozinha e falei assim, eu faço. Né? Porque eu vi uma oportunidade para mim, se ninguém vai fazer, tá? Eu faço sozinho. E o presidente da Sobens na época era o Mauro Sadi. Tá? E contratou a gente, etc. Eu tinha contratado a Mega Dealer. E eu fui treinar a rede inteira na área de peças, e aí que eu comecei a aprender mais de peças. Realmente, gente, eu tive que aprender na teoria e buscando na prática os exemplos, no dia a dia, etc. E aí eu treinei rede GM, Ford, Volkswagen, lá, todas as redes na área de peças. Então, eu aprendi bastante sobre isso. Em Mauro Sadi, ele também gravou um vídeo para você. Nossa Senhora. Que bonitinho. Amigo Caporal, são 38 anos de convivência profissional, mas principalmente de amizade, viagens técnicas, congressos, uma hora na NADA, outra hora na FenaBrave e tantos outros encontros que tivemos ao longo desse tempo. Enfim, temos muita história para contar juntos. Mas nesse dia que você comemora 10 anos da Autoavaliar, quero parabenizá-lo, pois assim como Roberto Marinho, você chega no seu apogeu com mais de 60 anos, sendo a empresa líder na venda de carros através do B2B. Em meu nome e da rede Volkswagen, recebam nossos cumprimentos e desejo de muito mais sucesso ainda nos seus próximos longos anos de vida. Um forte abraço. Bonitinho, né? Olha, tem bastante... Eu vou até dar uma acelerada aqui nos vídeos. Não é para você ficar curioso aqui, xeretando aqui. Não vou xeretar. Eu vou colocar... que a Leander falou desse relacionamento, tem mais um relacionamento aqui que você fez e que mantém até hoje, que gravou para você também. Conheci o Caporal há mais de 10 anos, quando ele veio falar à nossa conferência da Workshopper em Lisboa, e logo no primeiro dia fui jantar com ele e com o sogro, com o Ilídio, e gerou-se logo uma química especial. Acho que foi nessa altura que ficámos amigos, uma amizade que dura até aos dias de hoje. Depois disso, colaborámos e participámos em várias conferências em vários países do mundo, fomos trocando ideias sobre o varejo automóvel e penso que sem o seu profundo conhecimento do setor automóvel, quer ao nível dos novos, quer ao nível dos usados, os meus negócios da Worldshopper, da Max Auto e de venda ao seu carro não seriam os mesmos sem o seu contributo. Mas queria fazer-lhe um agradecimento especial. É culpa do Caporal eu ter deixado de fumar. Estávamos em Las Vegas, na Strip. Diz-me ele assim: Manel, tu pareces um velhinho, olha para mim. Porquê é que tu não deixas de fumar? Eu ia a passar, vi um caixote de lixo na rua, deitei o maço de tabaco e o isqueiro para o caixote de lixo e até hoje nunca mais fumei. Obrigado, Caporal. Olha, eu sabia disso. Eu lembrava também. Tem muita história, né? Tem muita história. Posso fazer mais uma? Com certeza. Porque assim, né? Pelo menos comigo foi assim, né? Eu tive um grande não na minha vida e que me fez decidir a ser empreendedor. Não querer mais trabalhar para outra pessoa. Querer construir meu próprio negócio. Você teve esse momento na sua vida, assim, que você decidiu que eu tenho que montar meu negócio, apesar que a tua história já mostra que você sempre teve algum negócio, né? Mas teve algum momento decisivo, assim, que, peraí, isso aqui me fez decidir a ter o meu negócio, a seguir a minha vida por esse caminho? Não. Assim, nunca falei assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Como eu casei cedo, tive filhos cedo, etc., sempre foi uma questão de sobrevivência. Eu tinha que topar alguma coisa ou não, porque eu tinha que botar dinheiro em casa e pagar o leitinho das crianças. Então, assim, não tive essa... Eu escolhi. Né? Eu escolhi o que dava. O que estava dando para mim dinheiro naquela época. Assim, realmente não tem um negócio planejado, deu uma luz agora, tal. Não teve, não. Foi onde eu busquei refúgio e tal. É até interessante você falar isso, porque o Kiko várias vezes me convidou para ser sócio na Mega Dealer.
Eu falava assim, não quero. Não quero, tô cansado de ter empresa. Não quero ter empresa. Eu vou continuar empregado aqui. Só que eu não resisti. Eu acabei virando sócio. Entendeu? Mas é interessante isso. Eu não tive, não. Eu queria só... Acho que o momento de vida também diz muito, né? Naquele momento que você está vivendo. Sim. Eu tinha muitas obrigações. Casei, separei. Então tinha muita conta para pagar. Tal. Não tinha jeito. Não tinha outra opção, né? E todos esses relacionamentos que você foi fazendo, que você foi estar contando aqui, né, dessas pessoas que foram dando os seus testemunhos, foram também traçando dentro das oportunidades, você foi aproveitando essas oportunidades desses relacionamentos e gerando mais negócios. Tem um vídeo aqui que eu sei que você vai ficar muito feliz, que fala muito dessa oportunidade até da gente estar aqui hoje. Fala, macho. Fala do Caporal é fácil. Esse cara que eu conheço há muitos anos, começou como uma amizade, depois viramos sócios, e hoje eu tenho como um irmão mais velho, é meu confidente, é meu tutor, meu conselheiro. E o Caporal, tudo que ele se compromete a fazer, ele sempre fez com muita excelência, com muita competência, com muito estudo. Ele procura ser o melhor e é sempre com posições muito firmes, muito embasadas, e é um parceiraço, né? Então todo mundo que trabalha com ele gosta de trabalhar com ele. É esse cara que ele faz tudo para que as coisas deem certo. E Caporal, como hoje você foi pego aí para ser entrevistado, eu vou colocar uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Um grande abraço e que o The Dealers venha com muito mais, venham vários, mais 100, 200, 300 episódios aí pela frente. Um grande abraço, um beijo no coração. É difícil, né? Vamos lá. É assim, ó. Vou responder a pergunta dele. E todo mundo acha que tudo que a gente faz dá sucesso, né? E teve inúmeros negócios que a gente fez e faz até hoje que a gente se frustra. Né? Que dá errado. Nós estamos vivendo alguns aí, inclusive. Mas eu acho que assim, tem que errar para tentar, né? Então, se quem não arrisca não vai ter resultado nunca. Eu sempre gostei de tomar risco. Né? Eu acho que o risco faz parte da vida. Não sei se vou estar vivo no próximo momento. Então, eu sempre achei que valia a pena. É claro que não é tudo. Né? A gente vai ficando velho, vai tendo menos propensão a risco. A gente sabe que não tem mais tempo de recuperar, sei lá. Então, mas eu sempre gostei de arriscar, de apostar, de acreditar. Ontem eu estava falando com um pessoal que trabalha, que é um outro sócio nosso, e falei das possibilidades da alta avaliária, etc. Até falei assim, olha, essa situação seria muito mais confortável para o Caporal, para mim. Eu ficar muito mais tranquilo assim. Mas eu acho que é o melhor para autoavaliar a gente tomar esse risco aqui e ir para frente. Entendeu? Então, assim, acho que faz parte da minha essência de querer topar um desafio e sair da zona de conforto. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu estava tentando lembrar, mas não consigo. Você vai pensando enquanto eu vou mostrar aqui. Ele gosta de fazer perguntas difíceis, né? Outro vídeo para você. Freitas não vale. Olha que querido. Ele gravou para você. Meu querido amigo Caporal, em meu nome e no de toda a nossa família, quero registrar uma imensa alegria de celebrar contigo a marca dos 100 episódios do The Dealers. Desde que nos conhecemos, você nos cativa com seu talento, sua inteligência e capacidade de angariar e preservar amigos. Para nós, você não é apenas o criador
e apresentador de um grande podcast, mas um amigo de longa data que conquistou um lugar especial em nossos corações. Receba o nosso abraço, os nossos aplausos e os mais sinceros parabéns por essa conquista tão significativa. Que venham muitos outros episódios, sempre com a mesma paixão que eu trouxe até aqui. Um grande abraço do seu amigo Freitas Cordeiro. Conta um pouquinho dessa história. Vou contar essa história. Eu já contei várias vezes, vou contar outra vez. Mas eu tenho uma admiração enorme pelo Dr. Freitas. O meu grande amigo que se foi era André Pimenta, né? Irmão e filho do Dr. Freitas. A gente convivia muito, viajava muito junto. A gente foi para a Holanda, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para sei lá, um monte de lugar junto. Era meu irmão. Ele trabalhava no mesmo ramo, né? Então atendia mais de 200 funcionárias pelo Brasil, muito mais. E sempre se apresentava como lavador de carros, né? Uma coisa bem interessante. E um dia ele me propôs uma sociedade, porque ele via na preparação de carros usados na concessionária, ele fazia a preparação e via que os carros eram repassados até antes de ser preparados, né? Não chegavam até serem colocados à venda. E falou assim, vamos aproveitar a internet, que já tem internet, a gente vai automatizar tudo isso, digitalizar tudo isso, colocar numa plataforma, etc, etc. Eu falei, não quero não. Mais uma vez eu disse não, eu falei, não, sou teu amigo. Tinha acabado de terminar a sociedade da Mega Dealer, né? Continuei na Mega Dealer no Brasil, e separamos. Eu falei, não quero não. Você é meu amigo. Você monta aí, eu te ajudo. O que você precisar, estou do teu lado. E no dia seguinte que ele fez essa proposta para mim, a gente passou um dia inteiro junto. Ele dormiu em casa, no dia seguinte cedo saiu, pegou um avião e morreu, né? E quando ele morreu, onde eu aprendi a admirar o Dr. Freitas e o Guilherme, para a resiliência deles. No dia seguinte, eles tinham 2.000 e poucos funcionários. Ele falou assim, o Dr. Freitas chegou para mim e falou assim, você tem ideia de quantas famílias dependem da gente? Eu vou sair com você, visitando todas as sedes da Interjet, tinha em vários estados do Brasil, e ele tinha 70 anos na época. E nós vamos junto, você, Guilherme, a gente vai montar esse negócio que era o sonho do André, no nome de Compre Já Seminovos, e vamos visitar todo mundo aí, apresentar, tá ali com um tabletzinho, um iPad, apresentava, nunca me esqueço a apresentação que ele fez para o Roberto Figueiredo, né? Eu, Dr. Freitas, o Dr. Freitas apresentando, né, a autoavaliar, vai Compre Já Seminovos. Eu achei aquilo sensacional, foi muito inspirador, foi muito lindo, assim, eu não vou esquecer nunca. E eles são uma família que eu tenho, na verdade. Pode esperar um pouquinho? Não, tá bom. Tem mais um. O Malabro. Fazia tempo que eu não falava com ele, pude matar a saudade. Oi, tudo bem? My friend, my brother, 100 podcast episodes. What a milestone. But that's just you. You've been setting milestones since I've known you. You've become a dear friend, a mentor, almost like a little older brother or little younger older brother. Anyway, but I just wanted to say congratulations. I also want to tell you that your friendship has meant so much to me over the years. I've enjoyed every opportunity we've had to interact. I love coming down and visiting you in Brazil. I love having you guys up here with me as well. I loved, I'm saying love a lot, but that's what I have for you guys, especially you, Caparrós, love you and Fabi. And I love being at your wedding at the Elvis Presley chapel there in Las Vegas, Nevada. And just a lot of memories with you guys, and I'm so glad that we've continued throughout the years to stay connected, and that I have the opportunity to do things with you, like talk to your dealer body when you have the need. And again, I'm always there for you, and
I truly look forward to coming down and seeing you soon. I hope that you guys are happy, healthy, and everything is good, and you're enjoying your retirement. All right, Mala, much love. I will see you soon. Acabou? Acabou? Não. Tem mais. Olha, eu vou falar uma coisa, que a gente teve que limitar os vídeos, porque começou a ficar muita gente. Então, vou colocar aqui mais, falando dos seus sócios. Tem mais um aqui que mandou para você. Olá, fala aí, Capô, tudo bem? Espero que sim. Bom, é uma honra estar aqui para contar um pouquinho, né, da sua trajetória em que eu participei. Eu tenho uma história muito boa para contar, não sei se você sabe dessa história, já te contaram alguma vez, mas foi no ano de 2010. Estávamos eu, Leander e Silvio no stand da MS Santos, uma agência de publicidade, na FenaBrave de 2010. Estávamos lá apresentando o CRM, né, com a Correio Motors. Estávamos com um banner lá, né, do CRM que até então desenvolvemos em 2009. E você passou em frente a esse stand e olhando e falou: cara, lá o Caporal, eu preciso falar com ele, né, preciso apresentar algumas ideias, né, o Leandro quase não tem ideia. E eu lembro dele algumas vezes na feira rodando, né, para falar com esse tal de Caporal, até então não o conhecia, né. E depois, né, de alguns anos, a gente, porventura, veio a se conhecer, né, a montar o Alta Avaliar. E venho aqui para te parabenizar por todo esse seu trabalho, né, por toda essa sua trajetória, sua carreira, e por ser esse paizão que é dentro da Alta Avaliar, tá bom? Valeu. E o CRM foi baseado nas suas ideias. Vale lembrar. Os conceitos que a gente utilizava dentro do nosso CRM eram os conceitos que eu aprendi nos treinamentos que você deu para a rede. Não sabia. Olha, vou acelerar aqui, porque tem mais um. Mas comer esse não vale, né? Bom dia! Me lembro como se fosse hoje, primeiro trimestre de 2015. Fui visitar uns clientes com o Caporal em Porto Alegre e Curitiba, né? Chegando lá, tínhamos um evento numa associação dos comércios em Curitiba, salvo engano. Haviam ali 90, 100 pessoas. Tinha acabado de começar ali na Alta Avaliar, faziam 4 meses, não conhecia o produto, não conhecia a dinâmica do negócio. E o Caporal me colocou para fazer uma palestra para 90 pessoas no auditório em Curitiba, né? Foi isso mesmo. E não preciso falar, né? Tinha ali 40, 50 minutos de palco. Eu acabei em 25 minutos, meia hora, e consegui sair do outro lado. Por que eu estou trazendo isso? Às vezes o pessoal acha que o Caporal é meio, né, doido, empurra a gente na ladeira para que a gente faça as coisas, às vezes até com curto tempo para planejar. Mas eu entendo que isso aí é uma sabedoria, é proposital, né? Depois dessa eu tive várias outras. Isso me fez um profissional melhor, um profissional mais preparado para qualquer momento. E eu agradeço aí pelo todo o ensinamento, aprendizado, parceria e amizade, Caporal. Que Deus ilumine não só esse podcast, mas todos os seus projetos aí. Tamo junto, tá? Abraço. Olha, o Geraldo trouxe aqui uma história que eu não sei vocês, mas eu passei também. Eu ia entrar nisso agora, inclusive. O ano era 2009, meu inglês era Hi, how are you? One Coke, no zero, era o máximo que eu ia. Eu não entendia absolutamente nada de concessionária, nada. A não ser levar meu carro na concessionária, era o que eu conhecia. Essa pessoa deixa comigo um casal de americanos e faz assim pra mim. Leva eles na concessionária tal e explica pra eles todo o funcionamento de vendas e pós-vendas. Que mais tarde eu encontro vocês lá. E eu só fiquei olhando e fiz assim. Como? Sério? É sério? Óbvio que eu fiquei com uma raiva danada. Eu falei, gente, como é que
que inconsequente. Mas enfim, fui. E é exatamente isso que o Geraldo falou, né? A gente, às vezes, não enxerga um potencial, um caminho pela frente. E ele, eu não sei se ele enxerga todo o caminho que você tem para percorrer ou se é meio assim no instinto, empurra a gente ladeira abaixo e dá certo. Pô, Fabi, eu acho que ele gosta de tomar risco. Ele já falou, inclusive. Ô, Caporal, é uma coisa interessante. Se você for ver nesses vídeos, e não só nos vídeos, até nas nossas falas aqui, a quantidade de pessoas que chamam você de mentor, professor, mestre, as pessoas que passaram raiva sobre a sua é imensa, né? Você se vê como um professor hoje? Eu acho que assim, você vai ficando velho, as pessoas tendem a te olhar como tal. Como você está falando, é natural isso, né? E o que eu tenho a mais que vocês, por exemplo, e as outras pessoas, é tempo, experiência, ter vivido mais. Todo mundo que viveu mais, eu acho que tem alguma coisa para contribuir da sua experiência, que muitas vezes não sai dos outros, tá? Mas, como ele passou em diversas, eu passei em muitas situações, eu consigo imaginar, assim, olha, essa situação talvez dê para fazer isso, fazer aquilo, e acabo me metendo na vida de muita gente e não deveria até, mas às vezes eu não consigo ficar. Eu vou discordar respeitosamente, que eu acho que você está sendo humilde, porque eu conheci muitas pessoas que viveram muito e não têm essa habilidade, esse talento ou essa graça. Não é só a idade, não é só o tempo, não. Tem umas coisas aí, como eu falei no começo, eu gostaria de ter conhecido seu pai, porque eu acho que ele tem muita coisa aí nesse meio. Que bom, eu sinto a falta dele. Mas um ponto eu acho que é importante eu gosto de compartilhar conhecimento. Sim. Isso me faz bem. Entendeu? Então eu não guardo o meu conhecimento para mim, por menor que ele seja ou maior que ele seja, não importa, né? O que eu tenho dentro de mim eu gosto de colocar para fora. Então eu escrevo livro por causa disso, eu gosto de mostrar, dá para fazer assim, é uma maneira de disseminar um pouco do conhecimento. Né? O podcast também é uma maneira de mostrar conhecimento, e principalmente os entrevistados, né? É engraçado porque assim, eu fico relembrando as minhas épocas que eu dava treinamento, etc., com os entrevistados, porque eu aprendo muito com eles. Aprendo muito sobre a história deles, mas sobre o negócio de maneira geral. E quando você grava 100 podcasts, é interessante isso. Você absorve tudo isso de uma forma... É sensacional. Eu recomendo para quem não assiste o The Dealers, assista o The Dealers. Né? E você vai pegar sempre, pensar algumas coisas, algumas ideias, etc., que vão contribuir muito para o seu negócio, né? Que eu acho que assim, é muito legal. Então, com contribuição de todo mundo, né? Eu acho muito bacana. E aproveitando, de onde surgiu essa ideia de fazer um podcast com os dealers e compartilhando esse conhecimento? Bom, primeiro que eu queria deixar um legado. Assim, e hoje o legado, muito mais do que o escrito, que as pessoas ainda hoje leem menos, né? Gostam de assistir série. Eu falei assim, então vamos gravar uma série. E o legado para distribuição é porque é legal porque, por exemplo, você vê pessoas aqui que nunca gravaram podcast na vida, pessoas de mais idade, etc., que tem muita história para contar. E quando elas gravam aqui e tudo mais, eles ficam com um documento vivo da vida deles também. Né? Então, eles não estão contribuindo para o The Dealers Podcast. Estão contribuindo para a história deles, para eles terem um documento para guardar, para apresentar para os netos, bisnetos, seja lá o que for, está lá registrado. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso me motiva muito. Né? Me deixa muito feliz. E eu fico imaginando aqui, daqui 10 anos, um netinho da pessoa que veio aqui vai assistir e falar assim, olha, esse é meu avô. Entendeu? E eu sou testemunha do quanto você curte gravar esse podcast, do quanto você curte, ele curte pensar no assunto, ele curte trazer coisas novas, então eu sou uma testemunha aqui da sua dedicação a isso. E, por falar nisso, nós temos aqui o primeiro... Número 1. Entrevistado seu, que trouxe uma mensagem para você também. É um prazer muito grande participar, mandar essa mensagem para a edição número 100 do The Dealers. Eu tive a honra de ser convidado pelo Caporal para ser o entrevistado número 1 do The Dealers há algum tempo atrás. Essa amizade remonta já a 22 anos. O Caporal, na época como consultor, foi muito importante para a trajetória, para a minha trajetória profissional, no começo na Brabus e hoje em dia na Bexp.
todas as interações que eu tive com o caporal na vida, eu saí com algum aprendizado. Acabou se tornando um dos grandes amigos que eu tenho no mercado automotivo. E eu desejo, caporal, não só para o The Dealers, mas também para a nossa querida Autoavaliar, essa empresa fantástica que você criou, a edição 100, a edição 200, 300, continua acompanhando as entrevistas. É um grande prazer estar aqui nessa comemoração. Um abraço, caporal. E você teve aqui ao longo desses 100 episódios convidados inúmeros, várias situações que aconteceram aqui. E eu lembro de uma que eu estava presente e que a gente ficou bastante preocupado, né, do que aconteceu ali na hora. E essa pessoa tem hoje também um vídeo para te mandar. É o último. Ótimo. Olha ele. E aí, caporal, hein? 100 episódios do podcast. Quem diria? Todos com grande sucesso. Eu sempre te falei e falo para todos os meus amigos. Não conheço ninguém que tenha um conhecimento do nosso mercado global como você. Parabéns, amigo. Quero que você faça 200, 300 episódios como você tem feito até aqui. Sou teu fã, você sabe disso. Desejo que você continue com muito sucesso. Parabéns, parabéns para você. Palmas para você. Muito bom, né? Quer falar um pouquinho? Sobre o episódio que aconteceu? É muito interessante, porque o Elídio é meu sogro, né? Ele que me apresentou a Fabi, até exigiu que eu não morasse com ela, casasse com ela, mas tudo bem. E ele é uma pessoa que eu falo todos os dias. Tenho um carinho absurdo por ele. Uma pessoa que eu admiro demais. Se tem alguém que podia ser mentor, seria ele, né, para mim. E a gente estava gravando um podcast aqui e deu um branco nele total. E eu percebi, comecei a fazer perguntas para ele, que eu sei que ele sabia a resposta. E ele começou a titubear, começou a não responder. Aí ele falou assim, para tudo. A gente ficou olhando aquilo. Eu falei, vai tomar uma água, descansa, etc. E aí eu lembro que eu tinha uma reunião em seguida, que a gente ficou esperando, né? Eu entrei na sala de reunião, estava lá, a Fabi abre a porta e fala assim, tô levando meu pai, tá tendo um derrame, tem que levar ele para o hospital agora. Aí eu olhei assim, tá bom, então bora. Entramos no carro e ele não lembrava de nada, graças a Deus foi uma coisa simples, assim, assustadora, né? Uma amnésia global temporária, se não me esqueço o termo, é isso, que durou aí umas 2 horas e depois passou e nunca mais teve problemas e tal, mas foi um grande susto durante o podcast. Fabinho, posso só falar uma coisa? Eu falo assim que tem gente que tem a sorte de conhecer algumas pessoas na vida assim que mudam a vida dali para frente, né? Como eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior Andretta, aí depois eu tive a oportunidade de conhecer o Caporal, mas como eu conheci, né? Você contava do Silvão aí que a gente tá junto aí há mais de 40 anos, né? Obrigado, a gente foi trocar de maternidade, acho que a gente é irmão de maternidade, inclusive. E assim, hoje tudo isso aqui acontece, eu acredito na vida, tudo é permissão de Deus, né? Mas que as pessoas são usadas. E hoje assim, a Autoavaliar existe, pela competência, claro, de todo mundo aqui, mas um dia o Soilídio deu o primeiro passo para tudo isso acontecer. Quando a gente conheceu o Soilídio, foi apresentar 1 milhão de ideias, né, do Soilídio, na sabedoria dele. Ele falou, eu não sei muito bem o que você está falando, mas eu vou te apresentar um cara aqui. Eu falei, quem é o Caporal? E aí surgiu tudo isso e aconteceu. Então, assim, são 2 figuras aí, né? São monstros aí de relacionamento, de ideias. Eu queria ter um pouquinho de sangue de cada um, né? Na verdade, eu queria ter muito sangue para continuar. Só isso que você já tem, já é Ele apresentou o Caporal para você e ele apresentou o Caporal para mim. Puxa, né? Então, assim, também, onde tudo tinha tudo para dar errado, na minha vida, aliás, estava dando tudo errado, e eu falo, tudo deu muito errado para dar muito certo, né? E a gente tá aqui hoje
né, fazendo essa homenagem para você. Eu estava até um pouco nervosa, Will, vou ser sincera, que você estava aqui do meu lado, porque tinha que ter uma mensagem minha que eu não consegui gravar. E como o Will escreve muito bem, fala muito bem, eu estava um pouco constrangida, mas eu escrevi e eu vou ler para vocês. Vocês me dão uma licencinha, que a minha mensagem vai ser lida aqui agora para você, tá? Então, nesses 16, quase 17 anos de convivência, te acompanhei desempenhando vários papéis. Te vi como namorado, te vejo hoje como um super marido dedicado. Tive o privilégio de te ver sendo um ótimo filho. Vi a doçura com a qual você foi um enteado e tudo que você fez com a Vera e pela Vera. Acompanho diariamente você no papel de pai drástico, agora como vovô. Vejo você como um dedicado e generoso genro, como todo mundo viu aqui, exceto quando você atormenta o pobre do sogro corintiano. Você no papel de cunhado, de tio, de sogro. Te vejo também num dos seus melhores papéis, que é o de pai de pet. Aquele bem molenga que deixa subir no sofá. Te vejo sempre, diariamente, desde o primeiro dia, sendo um amigo fiel e agregador. E aqui, todos nós te acompanhamos como um empresário valente e preocupado, o executivo responsável por tantas decisões importantes, o sócio que luta bravamente pelos seus, o mentor, o exemplo e uma referência do seu segmento. E aqui no The Dealers, você é mais do que um podcaster, você é o criador e um homem extremamente dedicado a tudo que se propõe a executar. Em todos esses papéis existe muita entrega sua. Por todos eles, eu sinto orgulho e muita admiração. Muita gente enxerga as suas vitórias, as suas grandes conquistas e seus números. Afinal, são 100 episódios, 10 anos de autoavaliar, mais de 1,5 milhão de carros vendidos na plataforma. É claro que eu também enxergo e aplaudo todo esse seu sucesso sempre. Mas o que sempre teve e o que sempre terá o maior destaque para mim é a sua essência. É o ser humano incrível que você é e que hoje todo mundo pode ver também. E eu espero que a vida nos dê a bênção de vivermos juntos muitos mais papéis e por muitos mais anos. Obrigado. Você quer deixar uma mensagem? O que você achou disso tudo? Achei uma sacanagem. Entendeu? Eu não gosto muito de surpresas. Assim, é gratificante, é óbvio, né? A gente se sente acariciado, se sente... mas assim, eu acho que a gente não pode tirar os pés do chão nunca, né? E saber que todos nós vamos para o mesmo caminho. E tem que aproveitar cada momento da vida, né? Então eu estou curtindo esse. Estou aproveitando este momento, porque esse aqui e agora não volta nunca mais. Então, eu acho que a gente tem que viver ele plenamente. Eu vivi aqui e agradeço a vocês. Só tenho a agradecer para todo mundo que gravou o vídeo, vocês que estão aqui, meus sócios, me ajudaram, a gente construiu juntos, né? Me ajudaram até na minha história. Vocês fazem parte da minha história. Né? Então, me ajudaram a ser quem eu sou hoje, pela convivência com vocês, pelo carinho de vocês. E só tenho a agradecer. É um presente para você. Um presente. Mais problemas. Vamos lá. Obrigado. Padrinho. Dedilha esses episódios, olha só que legal, que bacana você aqui. Olha só, sensacional, gostei. Muito obrigado, muito bacana. Vou ter que fazer mais de um, porque eu deixei um em casa também e outro aqui. Quero 2, pronto.
Então é isso. Obrigada pela audiência de todos. Hoje eu consegui estar no comando aqui. Só hoje, como se fosse. A minha teoria é que você sempre esteve no comando, mas tudo bem. Mas não precisa espalhar. Exato. Então, gente, obrigada e até a próxima.